Bom dia! Como estão vocês? É uma alegria estar aqui novamente no nosso Café com Liderança. 6:30 da manhã, são só os fortes, né? Que ficam pensando a respeito de como liderar de uma forma mais feliz, mais eficiente, com mais resultado, olhando para a sua postura de líder. Obrigada por você estar aqui junto e que a gente possa caminhar, levando esse conteúdo para dentro da sua organização e fazendo o processo de transformação lá. Então, tchim, delícia! Hoje eu trago um assunto que é muito pertinente, que a gente acredita que seja um norteador para que a nossa missão, a nossa meta de execução aconteça. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre cultura organizacional. A cultura instalada dentro da organização é aquilo que faz a mobilização acontecer ou não acontecer, porque a cultura existe de qualquer forma. Então, a cultura ela é um organismo vivo. Ela faz um movimento e as pessoas são conduzidas nesse caminho. Então, ela coordena as nossas atividades, ela nos direciona. E várias organizações, assim, nossa, aqui não funciona, o pessoal só chega atrasado, o pessoal não produz. Isso é cultura. Cultura organizacional. Já faz parte, já é normal. Incomoda, mas é normal, porque não se faz nada de diferente, não se faz nenhuma mobilização. E a nova pessoa que é contratada para trabalhar aqui dentro da empresa, daqui a um tempo ela já está fazendo a mesma coisa. Então vocês percebem que daí a cultura está instalada. E muitas empresas entram em contato conosco achando que é difícil fazer esse processo de mudança. Querem implementar ferramentas, querem melhorar os processos, mas se nós não atuarmos na cultura organizacional num primeiro passo, o resultado não vai acontecer. As ferramentas podem ser implementadas, mas o resultado que se espera dessas ferramentas vai levar para um caminho ruim. Então, o primeiro ponto que precisa ser visto, revisitado, observado, é a cultura organizacional. É como nós estamos nos comportando. Qual é a origem das nossas emoções, dos nossos relacionamentos, do nosso jeito de ser. E aqui na Chai a gente tem um jeito de ser. Até a gente usa isso como slogan, porque é a nossa cultura instalada. É desse jeito que a gente funciona. É dessa forma que a gente gera o resultado. Então aqui a cultura organizacional, ela é reconhecida por essa forma de trabalho, esse nosso jeito de ser. Eu sempre digo que todas as ferramentas de gestão de qualidade, gestão organizacional, empresarial, elas estão disponíveis no Google. É só chegar lá e pesquisar. E até o passo a passo do processo de implementação está lá. Só que o jeito que nós fizemos, o jeito que a gente faz o processo de implementação é a nossa cultura. E é nisso que a gente acredita que dá certo. É por isso que gera o resultado esperado. Por isso que hoje nós temos mais de 430 clientes com premiações e certificações em todo o país. Porque o jeito que nós fizemos a entrega da prestação de serviço é que faz diferença para esses clientes, para aquelas pessoas. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de agir. Então, isso são valores sólidos dentro da organização e que eles precisam ser observados, porque o jeito que você faz aí, o jeito que a sua equipe faz aí também, é a cultura instalada. E ela precisa ser revisitada periodicamente para eu perceber que eu preciso manter essa cultura ou não, ou eu tenho que estar reformulando essa cultura. E isso pode acontecer. Quando nós chegamos a um cliente novo, a primeira coisa que a gente faz é atuar na cultura.
Então a gente conversa com as pessoas, conversa com a liderança, conversa com os clientes do cliente, para nós entendermos qual é a cultura que está instalada. Ah, o desenho é esse, é essa cultura que está funcionando aqui. Então, o que que nós vamos fazer que é necessário para quebrar lugares que a cultura não está adequada, que aquela cultura não é adequada para aquele negócio? Porque às vezes a cultura funciona num negócio e no outro tipo de negócio não funciona. Vamos pegar o Google, né? Tudo colorido, as pessoas chegam a hora que querem, saem a hora que querem, entregam resultados. É diferente o jeito de trabalhar deles. Então, isso é uma cultura que está instalada lá e que funciona para eles. Agora, vamos pegar esse mesmo jeito de trabalhar e colocar numa empresa, sei lá, de advocacia, numa empresa de engenharia. Não vai ter o mesmo efeito, porque lá precisa de controles, precisa de resultados diferenciados, precisa ter as pessoas para atender o público no horário comercial, que lá no Google não existe essa necessidade. Então percebe que a cultura ela pode funcionar num ambiente e não funcionar no outro. Então eu tenho que perceber nesse lugar onde eu estou, na minha organização, qual é a cultura mais adequada e buscar a implementação dessa cultura para o meu negócio funcionar, para o meu jeito de fazer a entrega do meu trabalho ter mais resultado efetivo. E a cultura, ela é coordenada, direcionada através do líder. Quem está à frente do negócio? É ele que dá a batida do tambor. É ele que faz o movimento para que o resultado venha acontecer. Então, ele é o responsável pela definição do caminho que a cultura precisa ser traçada, para ele fazer esse processo de alteração de cultura. Porque é o jeito que ele acredita que vai gerar o resultado, que é benéfico para todas as partes interessadas, tanto para ele na liderança, quanto para a equipe que está trabalhando, quanto para os seus clientes, para os seus fornecedores, enfim, para todas as partes interessadas. Então, ele precisa acreditar nesse jeito novo de trabalhar e isso fazer parte da rotina organizacional. Então, ele vai definir ações, ele vai monitorar esses dados, ele vai conversar com as pessoas, ele vai se relacionar com as pessoas de uma forma diferente e, com isso, vai criando uma nova cultura. Né? Tem empresas que têm cultura de darem comissões, outras empresas bonificações, outras desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento da liderança. Então, existem vários projetos que ajudam nessa construção de uma nova cultura. Tá gostando da aula? Dá um likezinho aqui. Toma um golinho de café comigo. Eu gosto muito desse assunto porque eu acredito que isso vai fazer um processo de transformação. Isso vai gerar resultado para você, líder, no seu caminhar, no seu desenvolvimento. E nesse processo de realizar uma nova cultura organizacional, de criar essa nova cultura organizacional, uma dica que eu dou para você, líder, é checar se as coisas estão acontecendo mesmo sem a sua presença dentro da organização. A hora que isso estiver ocorrendo, é sinal que a cultura está instalada, que tudo vai funcionar lá de acordo com o previsto e o combinado. Isso dá uma paz interior para nós que somos líderes. E por isso que eu trago esse tema. A cultura organizacional vai proporcionar isso para você. Óbvio que tem várias outras ferramentas que precisam ser usadas junto,
nessa reformulação da cultura, né? Nós já tivemos uma aula de feedback que vocês podem entrar lá no nosso canal do YouTube e checar aquelas informações que são relevantíssimas. Outra aula que a gente deu a respeito de conflito organizacional, porque isso vai acontecer dentro dessa construção dessa nova cultura. E você saber lidar com isso e gerar resultados positivos para você e para as pessoas é que vai fortalecer a cultura. As pessoas sabem que você vai dar feedback, as pessoas sabem que você vai gerir aquele conflito, que você vai ajudar a resolver aquela situação. Então, as atividades, os problemas, eles vão ser olhados pelo fato e não vão ser pessoalizados. Então, isso é uma cultura instalada dentro da organização e que vai facilitar a vida do líder nesse caminhar. E o próprio colaborador, ele também fica mais fortalecido quando tem uma cultura mais sólida. Uma cultura que olha para todas as partes interessadas, para o jeito de trabalhar no negócio de vocês, flui, acontece com essa cultura. E daí a equipe fica mais tranquila, porque ela tem a liberdade dentro daquele limite para executar, para fazer as coisas, para entregar o propósito da existência da organização, para entregar aquela tarefa dela para atender uma demanda que é o organizacional, para atender uma meta que é da empresa. E isso gera um impacto fantástico, porque é tudo que nós líderes queremos, que as pessoas que trabalham conosco estejam satisfeitas, estejam felizes, estejam produtivas, estejam cuidando da qualidade daquilo que elas entregam. Então, instala-se na cultura. Quando chega um novo colaborador, nesse caso, ele já entra nesse movimento, porque é assim aqui dentro dessa empresa. Funciona dessa forma. Então, isso facilita para o líder, mobiliza para a ação. Isso é gigante, vocês não imaginam o impacto que tem nos resultados a curto, médio e longo prazo. Então, olha para a cultura organizacional de vocês, olha para o jeito que vocês estão lidando com as questões que estão aparecendo no dia a dia. E aqueles pontos que não estiver adequado, que você não gosta que acontece, tem que mudar dentro da cultura organizacional. Você tem que conseguir fazer o processo mudar, alterar, ficar do jeito que você quer. E isso vai gerar uma mobilização das pessoas. Num primeiro momento, até assustador. As pessoas têm medo da mudança, porque não sabem o porquê que aquilo vai acontecer. Mas no momento que elas enxergarem o benefício para si, elas compram a ideia. E elas vêm junto contigo. Elas contribuem para aquele resultado vir a acontecer. Então, a cultura ela tem que ser olhada. Ela tem que ser percebida. Ela é um ativo, ela é um elemento vivo dentro da organização. Então, olha o jeito que vocês estão trabalhando. Essa é a cultura atual de vocês. Olhem para aqueles pontos que vocês querem alterar e trabalhem na cultura para fazer essa alteração. Porque a cultura, ela acontece independentemente da vontade das pessoas. Ela pode ser direcionada. Ela pode sair do trivial que acontece no dia a dia sem saber por que está fazendo daquela forma. Então, vocês conseguem mobilizar as pessoas para gerar mais resultado, para serem mais felizes, para serem mais produtivas, para evitar os erros, ter mais qualidade naquilo que é feito. Então, isso não é ótimo, não é maravilhoso? Mas é a postura do líder que vai fazer esse direcionamento. Por isso a gente está tomando café com a liderança. Por isso que nós estamos falando aqui com líderes, com pessoas que têm o poder de fazer o processo mudar, de fazer o processo acontecer, de gerar o resultado dentro da organização e dentro do jeito de viver das pessoas, do jeito que elas estão entregando.
Então, se você está num ambiente organizado, existe uma cultura de organização dentro desse ambiente. Se o ambiente está bagunçado, tem uma cultura de bagunça dentro da empresa. Se o ambiente está sujo, tem uma cultura da sujeira. Simples assim. E a gente precisa olhar para isso, a gente precisa ficar incomodado com isso, porque só assim a gente faz a mudança necessária. Só assim a gente faz um movimento para ter ações para mudar o resultado. Eu sempre digo que às vezes a gente deixa uma coisa fora do lugar, por exemplo, essa xícara. Tá bom esse café, hein? Deixo essa xícara aqui na mesa. Esqueço ela aqui. Passa um dia, passa 2 dias e a xícara ainda continua ali. Óbvio que hoje ela está com café dentro, então ela vai ter um cheiro que vai me incomodar e eu vou perceber que ela está ali. Mas se não tivesse isso, eu mas se não tivesse isso, que é o cheiro do café, eu não perceberia que a xícara está fora do lugar. A longo prazo, a xícara já estaria como um objeto de decoração. Eu nem percebo mais que está fora do lugar. E quantas coisas hoje na nossa mesa estão assim? Na nossa casa está assim, porque a gente é a mesma pessoa em todos os lugares. Então observe aí agora, dê uma olhadinha para o lado, como é que está o seu ambiente onde você está inserido? Isso é uma cultura organizacional que está instalada, é uma cultura familiar, é uma cultura do jeito de ser. Por isso que é um ativo vivo, porque ela nos acompanha em todos os momentos, porque a gente é assim, a gente mobiliza assim. E a cultura da empresa, ela é construída devagar, através dos nossos movimentos, através daquilo que a gente acredita, e a gente vai construindo essa cultura. E a longo prazo, isso, a gente percebe que a gente está repetindo essa forma de agir. E se eu percebo isso, por que não tirar proveito disso? Porque é muito melhor trabalhar numa organização onde a cultura é instalada e que gera resultado fantástico do que ter uma cultura que gera resultado ruim. Então, se eu altero a cultura, eu altero o resultado. Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, fala o seguinte a respeito da cultura. A cultura de uma empresa é criada devagar, ao longo do tempo, pelas pessoas e pelos eventos. E para o bem ou para o mal, é algo estável, duradouro e difícil de mudar. Viu só? É difícil às vezes de mudar uma cultura que está sendo utilizada a longo prazo. E difícil de mudar para o bem e difícil de mudar para o mal. Então eu preciso olhar para a minha cultura organizacional, olhar para o jeito que eu estou trabalhando hoje dentro da organização. Trago para vocês agora algumas crenças de cultura que têm uma inércia instalada, né? Aqueles lugares onde as pessoas dizem assim: ah, aqui a gente sempre faz assim, sempre foi assim. O conhecimento não é partilhado apenas com a pessoa que tem necessidade de saber, né? As outras pessoas não entendem. Também diz assim: ah, as informações têm que chegar até a mim, eu não tenho que buscar nada. Outra coisa que sempre falam, isso tudo é inventado, isso tudo não tem valor, nem vai pesquisar sobre algo, nem desperta a curiosidade para aprender diferente. Outra coisa assim, ó, não, funcionou sempre assim, não precisa mudar. Se funciona agora, vai funcionar para o futuro. Imagina, o mundo muda.
Então a cultura também tem que estar sempre em movimento, sempre mudando. As pessoas costumam ser suscetíveis e não suportam a mudança. Isso é uma cultura de inércia. A pessoa não faz nem a tentativa para. Então pense comigo se não é melhor ter uma cultura que tenha um fluxo, que tenha vida, que tenha movimento, né? Que sempre se questione qual o melhor jeito de a gente fazer isso que a gente faz hoje. E ir atrás desse melhor jeito. Compartilhar é poder. Quanto mais eu compartilho as questões, as decisões, mais poder eu tenho. As informações são partilhadas, exceto naqueles casos que realmente tem que ter confidencialidade. Isso é uma cultura de fluxo, é uma cultura de participação. O erro é visto como um processo de aprendizado, é fluxo. Eu olho para o erro como um aprendizado para aquilo que eu não tinha percebido ainda que poderia ocorrer. As pessoas elas ficam mais felizes e demonstram mais interesse em aprender. Isso é uma cultura de fluxo. Então, me diz aí, como que é a cultura dentro da sua empresa? Ela é de inércia ou é de fluxo? Ou, se você tem uma cultura de fluxo, você pode ter uma ou outra atitude ainda de inércia. E que você tem a possibilidade de estar olhando agora. Isso também é legal. Me diz aí se você percebeu isso. E qual o ponto que chamou mais atenção? Escreve aí para mim. Me diz aí. E também dê um like aqui na nossa aula, compartilhe ela com mais pessoas, para que mais pessoas estejam aqui conosco, ouvindo sobre isso e fazendo o processo de mobilização dentro da sua empresa. Então, a liderança cria cultura. O modelo de gestão que o líder movimenta vai gerar nova cultura. Então você pode gerar uma cultura de fluxo. Você pode fazer esse movimento, mas tem que iniciar pela liderança. Nós não podemos esperar que a equipe faça um movimento. Não é papel deles. É papel nosso da liderança fazer o movimento e engajar as pessoas nesse movimento. Elas confiarem na liderança, elas confiarem que vai dar certo desse novo jeito. Porque o líder acredita. E se o líder acredita, ele passa essa energia. E ao longo do tempo, os resultados vão acontecendo e a equipe se engaja cada vez mais. Porque ela percebe que ele sabe. Ela percebe que ele tem um norte, tem um caminho. E que lá no final tem um resultado. E daí ela acredita e vai junto. Não é o que o líder diz que vai gerar essa mudança de cultura, é o que ele faz, é a ação, é o movimento dele. É isso que vai impactar nas pessoas. Como que está a sua ação? Ou você atua mais no discurso? Comenta aí comigo. Comenta aí. Agora, comenta. Como que tá o seu movimento? Ele tá para ação ou ele está para falação? Porque às vezes as pessoas falam muito, elas desejam, elas têm sonho, mas não fazem nada para isso acontecer. Então não vai acontecer. Porque ela está disponível para que o mundo realize as coisas. E o mundo realiza as coisas do mundo, não as nossas. Nós precisamos fazer um movimento. Nós precisamos ter ação diária para chegar naquele resultado que a gente quer. É um passo de cada vez. Então, tem uma ação hoje, agora, para ser feita. E é isso que eu vou fazer agora, visando aquele resultado lá no futuro. É uma construção, é um tijolo de cada vez. A gente não consegue botar 10 tijolos ao mesmo tempo numa parede se nós somos um mestre de obras. Só se eu tiver 10 pessoas, cada uma colocando um tijolo. Nós colocarmos 10 juntos, não vai funcionar. Não vai dar certo. Por isso que é necessário um de cada vez, para ser solidificado,
para eu perceber que eu estou conseguindo, para me motivar a continuar, porque eu enxergo o processo de crescimento. E com isso, a minha equipe também vem junto. Ela também enxerga que está dando certo. Ela confia. Eu gerei credibilidade, porque eu tenho ação. Eu não fico só no discurso. E isso é fazer uma mudança na cultura organizacional. É criar fluxo. É criar fluxo para a cultura acontecer. Essa nova cultura, esse novo jeito de agir, esse novo jeito de trabalhar aqui dentro da organização. Mas um passo de cada vez. É impossível a gente mudar a cultura das empresas se a gente não mudar a nossa. As nossas crenças, os nossos valores, o nosso jeito de agir. De novo, quero reforçar, a gente é o que é em todos os ambientes onde a gente está. Então, assim, ó, percebe que o movimento tem que ser do líder e é interno. E reforço aquela questão que eu sempre digo, que o líder precisa estar num processo de autoavaliação, autodesenvolvimento periodicamente. Hoje não basta a gente ter feito uma faculdade de administração e vai gerenciar uma empresa. Não basta. Não basta eu fazer um curso de liderança de 3 dias e isso valer para o resto da minha vida. Não basta. Nós precisamos estar num autodesenvolvimento. Nós criamos aquele programa Chai de Liderança e estamos mobilizando os líderes que estão participando lá. Hoje, olhando as primeiras mentorias com eles que ocorreram lá em novembro, para as mentorias que estão ocorrendo agora, o grau de envolvimento, o grau de entendimento deles para fazer o processo de mudança está fantástico. Eles saíram de um momento de falação, de desejo, de sonho, hoje eles estão num movimento de ação. Mas foi feito trabalho interno com eles. Na sua essência, cada um olhando para dentro de si e se reconhecendo. Nós não estamos trabalhando com ferramentas ainda, nós estamos trabalhando com a percepção, como ele está gerindo o negócio dele em função da postura que ele adota. Então, o líder precisa fazer esse movimento, porque é ele que dá o norte para a equipe, é ele que direciona para essa nova cultura, essa cultura de fluxo. Porque a maioria das vezes a gente percebe que empaca por causa do líder. A equipe é só consequência. A equipe ela vem no movimento que a gente gerar. Isso é fato. E se um ou outro não vier nesse movimento, é porque ele não está adequado para essa cultura organizacional. Ou ele pede demissão, ou a equipe diz que não serve, ele não serve para estar junto. Percebe? A própria equipe faz o movimento. E isso é cultura. E esse líder preparado, observando isso, ele tem capacidade de fazer uma mobilização gigante nas pessoas. E daí a cultura começa a ser instalada, essa nova cultura, esse novo jeito de agir. Então comenta aí se você está fazendo alguma coisa que está desenvolvendo você, que você está se conhecendo mais. O que você está fazendo hoje? Uma terapia? Um treinamento? Um aperfeiçoamento? Estar comigo aqui em todos os cafés é um momento de autoconhecimento. Porque muitas coisas que eu falo aqui, você leva para a sua realidade e reflete sobre isso. Então, é um processo. Só de estar aqui, você já está com um movimento. Mas é um de vários que é necessário serem feitos. Eu preciso me conhecer como ser humano, eu preciso me desenvolver tecnicamente, eu preciso me desenvolver emocionalmente para encarar esses meus sentimentos na hora que as coisas acontecem na vida. Então, essa percepção o líder tem que ter para ele criar essa nova cultura, para ele fazer esse movimento que é necessário. Os sintomas que você pode observar na construção da cultura organizacional é verificar o perfil das pessoas que estão trabalhando com você, o perfil do colaborador.
porque a gente só atrai pessoas que atendem à necessidade da cultura atual. Simples assim. O perfil do líder. Como que está o seu perfil hoje? Também é um dos sintomas que a gente pode perceber como está a nossa cultura organizacional. Os ritos, os símbolos presentes nas relações. Como que as pessoas estão se tratando? Existe amorosidade, companheirismo, generosidade? Ou existe piadinhas, descrenças, insultos? Também são sintomas. A comunicação, como vocês estão se comunicando? É uma comunicação fluida ou é uma comunicação que sempre gera conflito? Também faz parte do sintoma da cultura. A gestão, o clima organizacional, a missão da empresa, para que vocês existem. Isso também é um motivo que gera a necessidade de ter uma cultura X ou Y. Então, alguns sintomas para vocês perceberem como está a cultura atual de vocês e se é necessário vocês olharem e ajustarem ou não. Porque a gente só consegue resultados diferentes se a gente fizer um movimento para a mudança. Porque senão vai continuar do jeito que está. Não basta só eu reconhecer, eu preciso agir, eu preciso transformar. Então, a cultura, ela devora as estratégias todos os dias no café da manhã. Todos os dias ela está presente ali. Ela está instalada. O movimento é igual. Então, você precisa verificar se isso continua dessa forma ou não. Estão gostando desse café com a liderança? Me conte aí, comenta aqui comigo. Eu preciso disso para me mobilizar, continuar nesse caminho ou mudar a cultura do meu episódio. Comenta aqui se está gostando, se está servindo para você, se você já fez alguma mudança. Dá um like aqui na aula de hoje e compartilhe essa aula que vai ficar gravada dentro do nosso canal. E daí mais pessoas podem ter acesso, mais pessoas podem ter esse conhecimento e fazer esse processo de mudança. Tá bom, meus queridos? Fico muito feliz que vocês estão aqui comigo tomando mais um café com a liderança e nos encontramos na próxima quinta-feira, às 6 horas da manhã. Tá bom? Beijo grande, fiquem todos com Deus.